Débora, deixa eu piorar a conversa, porque eu vou trazer aquela decisão. Menina, tá? É um bafafá em cima da decisão do Flávio Dino. Porque decidiu em cima de uma ação do Supremo que não tem nada a ver com a Magnitsky, ou Magnitsky, como qualquer um quiser fazer a pronúncia, a Magnitsky, não tem nada a ver, mas que gera debate. Mas é que diz respeito aos bancos. Flávio Dino, ministro do Supremo, reiterou a decisão que, na prática, proíbe os bancos brasileiros de aplicarem possíveis sanções americanas. Então, você é um banco no Brasil, mas tem uma sanção dos Estados Unidos, e aí como é que fica essa coisa? As principais instituições financeiras do país perderam. E isso me chamou a atenção, porque eu quero compreender contigo como é que a gente chegou a esse número. Perderam mais de 40 bilhões de reais em valor de mercado. E os bancos estão buscando, claro, explicações sobre essa decisão. Mas perderam em valor de mercado por causa da decisão do Dino? Eu estou até abrindo aqui como é que está o mercado, que está abrindo nesse momento, viu, Elisa? Para poder ver se a gente vê. 10 da manhã, exatamente. O índice Bovespa já vai começando com uma leve quedinha. E eu vou acompanhar para trazer daqui a pouco, algumas ações de banco ainda não estão abertas às negociações. Daqui a pouco eu tenho que trazer para vocês, porque abriu às 10, 5 minutinhos só, ainda faltam muito aqui para entrar em negociação. Mas, Elisa, é um número bastante relevante. E só para poder você ter uma noção da dimensão do que isso representa, eu vou explicar um pouquinho dessa queda, do porquê que a gente chegou a isso, mesmo que o Dino agora diga assim, não é bem isso, ou volte atrás, ou traga algum outro respaldo de proteção ali para o setor bancário aqui no Brasil, o prejuízo já foi lançado. Porque os ativos já perderam bastante valor. Os ativos que eu falo, gente, são as ações desses bancos. O que acontece? Vamos aqui para a tela junto comigo para vocês entenderem. Esses grandes bancos, obviamente, têm ações abertas aqui, negociadas no Ibovespa, a Bolsa Brasileira. Essas ações fazem com que a empresa tenha um determinado valor de mercado. Quando a gente tem uma queda muito grande dessas ações, significa que são investidores vendendo essas ações por entenderem por algum motivo que aquela ação ou aquela empresa pode não ser interessante para o seu investimento, seja porque ela está passando por algum risco naquele momento, enfim, ela pode ser impactada por alguma decisão judicial, que foi o que aconteceu nesse caso, eles podem simplesmente desfazer das ações, resultando nessa queda imensa nas ações dessas empresas. O que acontece? Somente ontem, as ações do Itaú caíram 3,84%. Isso é muito? Essa queda de 3,84% representou menos 14 bilhões e 700 milhões de reais para o Banco Itaú. Ou seja, em um dia ele perdeu o valor de mercado em mais de 14 bilhões. O BTG Pactual também teve uma queda muito forte, 3,48%, que representa uma perda de valor de mercado de 11 bilhões 420 milhões de reais. Aí o Banco do Brasil, Elisa, teve uma queda maior em termos de porcentagem da ação, 6% de queda, o que a gente chama no mercado que tombou a ação, né? Despencou, derreteu, são esses termos que a gente usa no mercado. É uma queda muito forte, Elisa. Obviamente que, dada o valor de mercado da instituição do Banco do Brasil comparada aos outros bancos, acaba que em representação financeira é um pouco menor essa perda, 7 bilhões 250 milhões. Mas o que é muito dinheiro. Mas por que o Banco do Brasil teve essa perda maior em termos de porcentagem aqui, né? O que significa que teve mais ações sendo vendidas ali do banco. Porque no final acaba sendo o Banco do Brasil um dos mais expostos, apesar da gente, né, ainda tem aquela questão da negociação, obviamente, das operações em dólar que esses bancos, essas instituições financeiras têm. O Banco do Brasil, para além disso, é quem faz o pagamento, por exemplo, dos magistrados. Então, teoricamente, teria que ser o primeiro banco a dizer assim, olha, eu vou cumprir a lei Magnitsky, porque ele faz o pagamento ali do Alexandre de Moraes, teria que cumprir a determinação da lei americana. Então, portanto, é um banco que acaba sendo bastante afetado nisso. Ainda tem o Bradesco, que teve uma queda de 3,43%, que representou mais de 5 bilhões e 400 mil, e o Santander, que teve uma queda de 4,88%, 3 bilhões e 200 mil reais foi o que representou a perda. O que, somando tudo isso, gente, isso aqui é um levantamento feito pela Elusaita, do Enar Ribeiro, que pontuou somente em um dia o que os bancos brasileiros perderam por causa dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. E aí, qual que é o ponto relevante, Elisa? Quando o ministro Alexandre, ministro Alexandre de Moraes, não, a decisão do ministro Flávio Dino, ele tomou uma decisão em relação à ação que não tem nada a ver com a Magnitsky, por exemplo. É sobre aquela questão da barragem de Mariana, tipo, é um outro caso, assunto, é né? um outro assunto. Só que acontece quando a gente tem uma decisão jurídica em determinado processo e que também teria que ter uma aplicação de lei americana, isso acaba virando o que a gente chama, né, na justiça de uma jurisprudência. Já tem uma decisão ali que pode servir de exemplo para outro caso, abre brecha, espaço jurídico.
Por isso Exatamente. gerou tanta incerteza para os bancos, que agora, inclusive foi uma apuração do Caio Junqueira, a gente já teve representantes desses bancões buscando o STF ontem para poder entender, olha, peraí, o que representa exatamente essa decisão do Flávio Dino? A gente vai ter que procurando explicação para entender até que ponto realmente isso vai ter que afetar agora os bancos. Porque aí fica naquela situação, Elise, aquele se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Os bancos vão ter que decidir aplicar então a lei, a determinação da justiça brasileira ou da justiça americana? O que vai sair mais caro? O que vai sair, né, mais barato nessa história? Sim, mas pode ser mais barata a multa que eu vou pagar aqui no Brasil se eu não cumprir essa lei. Mas em termos de operacionalidade, o que impacta mais, o que impacta menos? Não é uma decisão fácil, Elise. Os investidores entendendo isso, se antecipam, porque o mercado sempre se antecipa, e no final isso resultou nessa perda bilionária para o setor bancário.